está agravada por conta do estresse, os médicos reclamando que são obrigados a atender em 15 segundos os pacientes por obrigação da atual prefeitura, e isso não é possível. Eu ainda estou guardando pedido de direito de resposta. Eu convido o nosso espectador a acessar cristinagremio.com.br. O meu site foi hackeado no início do primeiro turno, mas eu consegui reconstruir com a ajuda de voluntários, porque, insisto, não gastei um tostão de dinheiro público na minha campanha, ao contrário dos 12 milhões, fora o salário tirado dos servidores municipais para engordar esse cofre, e eu consegui reconstruir o meu site. Meu plano de governo está lá, é consistente, não foi construído por inteligência artificial nem chat GPT, como afirma o candidato adversário, por desespero. Não se conforma com a força da nossa candidatura e o nosso desejo de mudança. Eu já falei também no último debate, candidata Cristina, que o mundo não gira em torno da senhora. Sempre tem alguma coisa, uma mania de perseguição que não existe. E percebam, eleitor curitibano, que ela voa, ela roda, mas ela não responde com profundidade as questões. Na região sul, além do investimento na contratação de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, eu vou construir, já com o projeto em andamento, o novo hospital e maternidade do Bairro Novo. 200 leitos, 57 de UTI e 9 centros cirúrgicos, para que a gente possa atender em todas as especialidades, hospital e maternidade. E no mesmo lugar, lá no sítio cercado, onde é a maternidade do Bairro Novo, a saúde com atenção. E vou trabalhar também para cada vez mais reduzir a fila de especialidades com centro de diagnóstico por imagem, com raio-x, endoscopias, videoscopias e todas as ações para a saúde municipal. Sou eu que tenho mania de perseguição, mas ele que fica de mimimi ali, dizendo que eu faço enrolação aqui, que roda e não apresenta proposta, mas ele fica citando meu plano de governo e vem com essas promessas vazias depois de 8 anos encostado na máquina pública. Ficou 8 anos lá, porque não fez tudo isso que ele está prometendo fazer agora? Aliás, relembrando, segundo a imprensa, que ele gosta tanto de citar, né? Segundo a imprensa, e vou citar especificamente qual imprensa, o site G1, apenas 20% das propostas feitas por Greca e Pimentel na última eleição em 2020 foram cumpridas na íntegra. Você acha que é possível que todas essas outras propostas que estão sendo apresentadas agora sejam cumpridas nos próximos 4 anos? Tiveram 8 anos para fazer e não fizeram, e acham que em 4 anos agora vão enganar o eleitor. Aliás, acham que numa virada de segundo turno aqui vão enganar o eleitor. Não vão. Nossa candidatura está forte, o curitibano entendeu a proposta, demorou para descobrir que havia uma candidata aqui por mudança, mas descobriu. Queria entrar na questão das pesquisas, né? Ao longo de meses eu fui asfixiada, e isso não é mania de perseguição, isso é fato, é dado real. Os meus milhares de seguidores me informavam todos os dias, ligaram aqui em casa perguntando em quem eu votaria se a eleição fosse hoje, não tinha o teu nome. E quando eu mencionava que era Cristina, batia um telefone na cara. E o senhor não impugnava nenhuma pesquisa, agora todas são impugnadas. Por que tanto medo das pesquisas na fase final do primeiro turno e agora no segundo turno, candidato? Primeiro, só para responder uma anterior, uma cidade é uma permanente construção. E o site G1, com todo respeito, ele olhou somente uma parte do plano de governo. O nosso plano de governo está com mais de 85% das propostas feitas. Vocês acompanharam tudo que nós fizemos nos últimos 8 anos. E não sou eu, não é a minha candidatura que impugna a pesquisa. Quem impugna é a Justiça Eleitoral. Nós fazemos o pedido quando não concordamos com a metodologia. Então, nós precisamos ver quem fala a verdade, quem traz propostas. Curitiba, agora é hora de discutir o que realmente importa. É o futuro da nossa cidade. São as propostas. Avalie bem, compare bem as duas candidaturas. Vamos lá. É muita mentira numa frase, numa sequência só aí de participação do candidato, mas vamos lá. Primeiro, eu não tenho coligação. Isso aqui é chapa pura. O PMB foi o único partido que me deu legenda, o vice é do PMB, nós não temos promessas e conchavos com ninguém. Isso aqui é uma candidatura de oposição a esse sistema podre que está aí, que ele não sabe bem o que é o sistema, nós sabemos, né, eleitor? Nós sabemos, o sistema é essa regra eleitoral que fica proibindo, por exemplo, candidatos de partidos pequenos como eu, que não tem representação em Brasília, de participar dos debates, de ser convidados para sabatinas, de, por exemplo, ter horário eleitoral
eleitoral, de, por exemplo, ter fundo eleitoral. Eu sou contra o dinheiro do pagador de impostos em campanhas, mas nós gastamos muito dinheiro nos defendendo das acusações levianas feitas pelas candidaturas diversas que estavam no primeiro turno, inclusive pela sua. Detalhe, não impugnei nenhuma pesquisa, não consegui nem impugnar e nem porque não pedi também. Não tinha coligação. Sistema podre para mim é querer ocultar bens da sua declaração. É também ter um vice que está sendo investigado por estelionato. Isso para mim não vale. Eu tenho ficha limpa. E o meu vice-prefeito, o Paulo Martins, ex-deputado, um homem de bem, de posições claras a favor da cidade, também tem ficha limpa. É isso que nós queremos comparar. E não venha com oportunismo eleitoral, porque o seu partido ele não recebe fundo eleitoral porque ele está com pendências na justiça eleitoral a nível nacional. Por isso que ele não recebeu. E todos os recursos que eu utilizei na minha campanha são legais, com transparência, dentro da lei e da regra do debate eleitoral e das campanhas eleitorais. Então eu estou tendo a oportunidade muito feliz e quero em todos os debates para combater contra fatos, não argumentos. Eu trabalho com a verdade e com fatos. É dessa maneira. Me acompanhe. Há alguns anos atrás, nós tivemos uma grande crise hídrica no estado do Paraná. E para isso, o governo do estado, a Sanepar e a Prefeitura de Curitiba começaram uma série de investimentos pensando nisso. Inclusive, a reserva hídrica do futuro, dentro da nossa cidade. Eu queria saber a opinião da senhora sobre esse projeto e sobre essas ações. Acho que eu vou ser obrigada a usar o meu tempo aqui para responder sobre as calúnias que foram apresentadas pelo candidato já no bloco anterior e também nesse, começando por esse. Meu partido não tem fundo eleitoral, meu partido não tem representação em Brasília e os partidos sem senador e deputado não têm direito a fundo eleitoral. O candidato mostra que não conhece sequer a lei eleitoral. O fundo partidário do partido é que foi retido lá e essa discussão tem que ser feita com a presidente nacional do partido, não sou eu que presido o partido para saber o que houve lá. Em relação à acusação leviana de que eu ocultei bens na declaração, primeiro que ele não diz quais bens, eu estou tentando descobrir onde é que está essa quantia milionária aqui de patrimônio, quem declarou patrimônio milionário foi você e não eu. Então, os meus 2 carros lá, a minha propriedade em São Paulo, que é um apartamento que ainda está em fase de compra, a gente não terminou de pagar o financiamento, e a minha casa construída num terreno da minha família, bem como as cotas que eu tenho na minha própria empresa de comunicação, foram todos declarados, inclusive o que eu tenho, pouco dinheiro que eu tenho investido no exterior ou aqui no Brasil em fundos de renda fixa ou em outros investimentos. Em relação às mentiras ditas antes, que eu tinha uma carreira de 26 anos no Sistema Globo, eu passei por 7 emissoras diferentes e eu te convido a conhecer um pouco da minha carreira porque o curitibano já conhece, deposita sua confiança em mim também por isso. Plano de governo no ChatGPT é coisa de gente leviana. Se inteligência artificial é uma coisa burra, burrice é ficar mentindo sobre os candidatos, sendo que isso pode ser provado. Okay. Inteligência artificial não é burra, é muito inteligente, mas administrar uma cidade através dela no dia a dia não funciona. E eu não acusei, eu li o que eu falei sobre a sua declaração, não acusei. E falei do fundo partidário, os 3,5 milhões que o seu partido tem direito e não pode usar porque não prestou conta. Eleitor curitibano, mais uma vez, família curitibana, a você que nos assiste, ela não responde as perguntas de propostas porque não tem conhecimento. Eu respeito muito a sua carreira de jornalismo. Fala muito bem, parabéns, mas administrar uma cidade precisa de experiência. E a reserva hídrica do futuro é uma grande reserva de preservação do meio ambiente, da água com 42 bilhões de litros d'água, que vai garantir o abastecimento de água da próxima geração. É disso que nós estamos falando, Curitiba. Grande, pensando na nossa cidade. E é isso que está em jogo. O senhor está me acusando aqui reiteradamente de não ter experiência em gestão, né? Um deboche sem fim. Eu queria uma pergunta sincera. O governador Ratinho é bom ou é ruim, seu padrinho político, um deles? É claro que é bom. É um dos melhores governadores que o Paraná tem. O Paraná hoje é o estado mais sustentável do país. Tenho orgulho de morar no Paraná e ter parceria com o governador Ratinho Júnior. Mas o que vale agora não são
os apoiadores, vale o que eu penso para a nossa cidade e o que a senhora pensa. Eu quero dizer para você, eleitor curitibano, que se eu for eleito prefeito da cidade e com o seu apoio, se Deus quiser, eu serei, quem vai administrar sou eu. O prefeito serei eu. Ninguém que me apoia. Eu terei a palavra final. É importante que isso seja dito para também tirar qualquer nível de desinformação. Eu não tenho político de estimação. Eu trabalho com a força, com o preparo. E eu me preparei para ser prefeito de Curitiba, sendo vice-prefeito por 8 anos, secretário municipal de obras. Entregamos todas as obras que estavam paradas, que nós pegamos de uma gestão que foi uma aventura e que deixou a cidade parada. É isso que nós não queremos, com muito respeito. Novamente, a sua carreira de jornalismo, admiro, mas para administrar uma cidade precisa ter eficiência e competência. Eu queria voltar, aliás, já vou pedir uma nova busca no Google. Procura por Nelson Slaviero, nós já vamos falar dele e já vamos falar também da Terpasul, no período em que o senhor era secretário de obras e comandou o início da obra da linha Verde Norte, um caos, uma catástrofe na cidade de Curitiba. Vamos voltar a falar do governador Ratinho, já que eu trouxe essa bola. Que bom, fico feliz mesmo que você reconheça nos dos seus padrinhos políticos um bom governador, que é como a maior parte dos paranaenses também reconhece, e eu admiro profundamente que alguém que no currículo, Ratinho Júnior tinha em seu currículo a indicação de que ele foi sonoplasta do pai, nas empresas do pai, que isso tenha sido uma experiência suficiente para que ele gerenciasse o Estado tão bem nos 4 anos seguintes. Ok, candidata. Eu fui seu secretário de Estado. Estamos acabando com as ruas de terra em todos os municípios do Paraná. Vê se pode uma candidata que quer ser prefeito de Curitiba tratar assim o governador. Pense, se for eleita, como é que vai ser a relação da prefeitura com o governo do estado? Brigas de novo? O nosso transporte foi desintegrado alguns anos atrás pela briga do prefeito e do governador. Isso não pode, gente. Nós vivemos numa paz política e a minha candidatura oferece a manutenção da paz política também na nossa cidade. Quem ganha com isso sou eu, você, as nossas famílias. E lá vem ela, com mais desinformação, com denúncias. Vamos ver, eu já sei o que é, mas deixa vir que eu respondo com muita tranquilidade. Eu queria fazer uma pergunta que também no seu plano de governo gerado por inteligência artificial, não sou eu que digo, é a imprensa, não vi nada sobre os pets. Hoje, os cães e gatos têm sido muito uma companhia para as famílias na cidade de Curitiba. E nós fizemos mais de 150 mil castrações nos últimos anos e estamos concluindo o primeiro Hospital Público Veterinário do Paraná. Eu queria escutar um pouco sobre isso. Nós temos propostas para os pets, tanto que eu estou sendo agraciada pela procura de inúmeras ONGs que atuam nessa área. Todas já aderiram ao 35, a Cristina, estão conosco porque acreditam que essa é a verdadeira proposta de mudança. E por que eles pedem isso? Porque eles não viram na atual gestão um trato sério com essa questão, tanto que o hospital veterinário ficou para o finalzinho. As obras eleitoreiras não colam mais com o eleitor. O eleitor está vendo as obras só no ano eleitoral e não aceita mais. E o principal, não aceita obras que são feitas sem a consulta da população. Será que era o hospital veterinário que eles queriam ou ajuda às inúmeras protetoras de animais que estão largadas e abandonadas pela prefeitura? A gente não colocou no nosso plano de governo nada específico para essa área. Eu já me apresentei para as protetoras, elas sabem que eu estou com elas, porque na parte dos 200 voluntários que vieram nos ajudar no plano de governo, infelizmente não tinha naquele momento ninguém que defendesse essa causa. Nós discutimos com aquelas 200 pessoas o que para elas importava na cidade, não vinha funcionando e precisava de solução. O nosso plano de governo é robusto e quando o candidato adversário, de forma grosseira, chama de chat GPT ou inteligência artificial, ele está ofendendo você, um dos 200 voluntários, aliás, muitos servidores públicos da prefeitura que estão sendo achacados nesse momento, porque já foram descobertos e estão sendo perseguidos por terem participado do meu projeto de discussão e de estudo da cidade.